Segundo Albert Einstein, o importante é não parar de questionar. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. Está a começar mais uma edição do teu programa 75 Curiosidades. E como você já sabe, eu sou a Ruth Fungate e juntos vamos fazer aquela viagem pelo mundo e ficar a saber sobre várias curiosidades. Mas antes, subscreva-se ao nosso canal e siga as nossas páginas no Facebook e no Instagram. E você já tem caneta e papel para anotações? Pronto? Preparado? Então, bora lá! E para começar as nossas curiosidades de hoje, vamos falar de uma invenção que revolucionou o mundo. Estou a falar da internet. Você sabe quem inventou a internet? A internet é peça fundamental nos dias atuais, tanto no ramo profissional como no ramo acadêmico. O sinal de internet revolucionou a comunicação mundial. Mas quem foi o responsável por essa ferramenta incrível? Quem a inventou? Hoje em dia, a internet tem um papel tão importante dentro das instituições de ensino e das empresas, que ninguém consegue pensar como seria sem a utilização da mesma. A internet é derivada de uma rede chamada de ARPANET, uma sigla para o nome Advanced Research Project Agency Network, rede da agência de projetos e pesquisas avançadas. Essa agência é um órgão ligado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, criada em 1969, que interceptava as redes de universidades, laboratórios de pesquisas e militares. Para essa comunicação através da rede ARPANET funcionasse, existia o Protocolo de Comunicação TCP/IP, que basicamente estabelece padrões de como os dados devem ser agrupados, transmitidos, roteados e recebidos. Essa foi uma forma criada para permitir a comunicação padronizada entre diferentes computadores e garantir que essa comunicação continue mesmo quando os computadores da rede estejam indisponíveis. O protocolo de comunicação TCP/IP é a base da rede de internet que conhecemos nos dias atuais. Protocolo criado por Robert Kahn e Vinton Cerf. Por isso, os dois são considerados os pais da internet. Juntos, os dois trabalharam na Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, no ano de 1970. Em 1987, a já chamada internet passou a ter o seu comércio liberado, possivelmente pelo governo americano, que desenvolveu a ferramenta através de Robert Kahn e Vinton Cerf. Em 1987, a já chamada internet passou a ter o seu comércio liberado, possivelmente pelo governo americano, que desenvolveu a ferramenta através de Robert Kahn e Vinton Cerf. Em 1992, surgiu na Europa a World Wide Web, uma rede dentro da internet criada por Tim Berners-Lee, que chegou para padronizar a internet mundial, a hospedagem de sites e serviços. E de pensar que hoje nós não vivemos sem internet. E falando em internet, você sabe quem inventou o Wi-Fi? Sim, existe um pai para esta criação, ou melhor, uma mãe, Wed Lamar. Uma atriz inventora austríaca, naturalizada americana, inventou como uma brincadeira a base para a comunicação Wi-Fi. Tudo começou na década de 30, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Ed e um amigo, também inventor, George Antle, criaram um aparelho de interferência de rádio que serviria para despistar radares nazistas. Logo depois, o equipamento foi patenteado em 1940 e batizado de Hedwig Eva Maria Kistler. A ideia foi apresentada ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos em 1942, mas ignorada por ser considerada, digamos, complicada demais. O projeto só voltou aos holofotes militares em 1962, quando foi utilizado nas incursões americanas em Cuba. Para todas as mulheres fica a mensagem: sempre que olharmos para o símbolo do Wi-Fi, lembrem-se que as mulheres são capazes. E falando sobre mulheres, vocês já viram como são lindas as mulheres grávidas? E sabiam que os bebês fazem xixi dentro do útero? É isso mesmo! Bebês fazem xixi quando estão dentro do útero. Chamada de urina fetal e composta quase que na sua totalidade por água,
o xixi do embrião até a 16ª semana de gestação fica solto na bolsa aminoática. Assim que o aparelho urinário do bebê se desenvolve, a partir do 5º mês de gestação, ele passa a fazer xixi dentro do útero da mãe sempre que sentir vontade. Mas não precisa ficar com nojo. O xixi de um feto é muito diferente da urina de um adulto ou até mesmo de uma criança já nascida. Ele é praticamente composto de água. O xixi é resultado da ingestão do líquido amniótico que o envolve. Um composto nutritivo e livre de bactérias que contém água, sódio, cloro e outros minerais que ajudam no desenvolvimento do bebê em gestação. O líquido faz o caminho normal. Engolido pela boca, vai para o estômago, entra na corrente sanguínea, é filtrado pelos rins, desce à bexiga e a uretra o elimina. O xixi fará parte do líquido amniótico e ele vai beber isso de novo várias vezes por dia. Dá para perceber uma parte desse processo através do ultrassom. Uma mãe sortuda pode ver seu filho fazer xixi antes mesmo de ele nascer. O aparelho tem a capacidade de mostrar a bexiga cheia. Se a bexiga esvaziar-se, é sinal de que o bebê fez xixi na frente das câmeras. Fetos também produzem secreções que podem ser nocivas, como a ureia. Só que ela não sai pelo xixi. O bebê elimina essas substâncias através do cordão umbilical, um canal de passagem de sangue entre ele e a mãe. Toda essa sujeira fará parte, na verdade, do xixi da mãe. Diariamente, ela elimina cerca de 500 ml de substâncias expelidas pelo bebê. O suor também é produzido pelo feto, só que assim como o xixi, é um líquido muito mais puro do que o suor de qualquer pessoa já nascida. Mas mesmo assim, os bebês continuam sendo uma fofura. Lindos, lindos, lindos. Quem não gosta de apertar as bochechinhas dos bebês? Eles são mesmo muito lindos. A audição faz parte dos órgãos do sentido mais importantes do ser humano. E você sabe para que serve a orelha? Na verdade, o ouvido é apenas um mensageiro. Quem ouve, de facto, é o seu cérebro. O ouvido tem a função de captar as ondas sonoras e transmiti-las ao cérebro, que vai ser o responsável pela descodificação e interpretação sobre determinado som. O ouvido humano é capaz de detectar uma grande diversidade de sons, variando de 20 a 20 mil Hz, ou seja, desde um ruído mínimo, como o incômodo que um mosquito faz de madrugada, até ao barulho alto de um avião a jato. Mesmo quando você dorme, seus ouvidos continuam a trabalhar, ouvindo todos os barulhos do ambiente. A diferença é que o seu cérebro desliga a maioria dos receptores dos sons para que você possa dormir tranquilamente e só desperte ao ouvir um barulho realmente alto. Apesar dessa capacidade de captar barulhos baixos e altos, vale lembrar que o sistema auditivo é extremamente sensível. O som alto, explosões e o uso constante de fones de ouvido, por exemplo, podem causar a perda irreversível da audição. Por mais prático que pareça, esse acessório pode comprometer a sua saúde auditiva. Depois de 1 hora usando fones de ouvido, o número de bactérias na região vai aumentar 700 vezes. Se o seu ouvido coça demais, pode ser que você tenha contraído algum tipo de infecção. Então, o melhor é evitar o uso de fones e não se expor a barulhos altos. Usar cotonete para limpar a parte interna do canal auditivo pode ser extremamente prejudicial. Primeiro, porque pode causar lesões e infecções, e segundo, porque você estará retirando a única proteção natural que o seu ouvido possui, a cera. Na verdade, você não precisa nem deve usar cotonetes. Seus ouvidos se limpam sozinhos. É por isso que aquela quantidade absurda de cílios está lá, para expelir a cera que o seu ouvido produz. Então, atenção! Nada de meter cotonete, palito de fósforo, nada de andar a coçar o ouvido. Ficou a dica, né? Você conhece alguém que tenha mau hálito? E você sabe quais são as causas do mau hálito? O mau hálito não interfere apenas na saúde bucal. Ele também prejudica as relações pessoais.
Além disso, a halitose pode ser um indício de outros problemas no corpo. Por isso, é tão importante ficar atento às suas causas. Mudança na saliva provoca mau hálito. A saliva funciona como um detergente bucal, alimentando bactérias nos intervalos entre as higienizações da boca. Quando o volume da saliva diminui, a boca fica seca e com mais bactérias causadoras de mau hálito. Por vergonha, a pessoa com halitose pode se afastar do convívio social, prejudicando seus relacionamentos efetivos e profissionais. O estresse eleva o nível de adrenalina no sangue, deixando a boca seca e sem saliva, gerando um aumento de bactérias causadoras do mau hálito. Prisão de ventre causa mau hálito fecal. Os compostos mal cheirosos das fezes não eliminadas são absorvidas pela corrente sanguínea e eliminados também via pulmonar, no que é conhecido como hálito fecal. Respirar pela boca é um inimigo do hálito. A entrada e saída de ar pela boca acaba por ressecá-la e também colabora para a descamação da mucosa bucal, causando o mau hálito. Então é isso aí. Cuide melhor da sua higiene bucal e assim poderá ter um hálito fresquíssimo. Você já tentou escrever com a mão esquerda? Para algumas pessoas, essa prática pode ser tão difícil e para outras, tão simples. Você sabia que grandes nomes que marcaram nossa história são canhotos? Mesmo com vários anos de estudos sobre o comportamento do corpo humano, o mistério sobre uma pessoa ser destra ou canhota ainda permanece. Canhoto, ou também chamado de esquerdino, é aquele que com mais frequência usa os membros do lado esquerdo do que o do direito do corpo. Acredita-se que a condição de ser canhoto se deva a uma proteína neuronal rica em leucina. Apesar de representarem apenas de 5 a 15% da população mundial, os canhotos ainda encontram dificuldades para realizar tarefas do cotidiano. Abrir uma lata de leite condensado ou o uso de uma tesoura são exemplos disso. Porém, já existe um mercado focado em produtos especialmente criados para este público. Existem muitos mitos sobre como os canhotos eram vistos há muitos séculos atrás, de uma maneira não aceitável. Porém, hoje, podemos incluí-los em qualidades ímpares. De acordo com alguns estudos, mais que tenham mais de 40 anos no momento do nascimento da criança, têm 128% a mais de chances de ter um bebê canhoto do que uma mãe que tenha 20 anos no mesmo momento. As conexões entre os lados direitos e esquerdo do cérebro são mais rápidas em pessoas canhotas. Isso sugere que eles são mais eficientes para a realização de múltiplas tarefas. Alguns testes realizados descobriram que entre as pessoas com quociente de inteligência acima de 140, a maioria é canhota. O quociente de inteligência considerado normal é entre 90 a 109. Um outro estudo realizado pelo Peabody College com crianças precoces em matemática e línguas mostrou uma alta percentagem de canhotos. A hipótese para este resultado é de que, por terem a necessidade de se adaptar ao mundo dos destros, as habilidades foram aprimoradas de maneira precoce. Nos tempos mais antigos, os incanos acreditavam que canhotos possuíam habilidades mágicas e eram capazes de curar. Na tribo norte-americana Zuni, a crença era de que ser canhoto era significado de boa sorte. Grandes nomes que marcam a nossa história aparecem como sendo pessoas canhotas. São elas Aristóteles, Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Bill Gates, Alexandre o Grande, Joana de Arc, Mahatma Gandhi, Napoleão Bonaparte, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pablo Picasso, Charles Chaplin, Mozart e Beethoven. Então, vocês acham que o ser canhoto está relacionado com o ser inteligente? Será? Normalmente, nós somos guiados pelos dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, enfim. Mas você já parou para se perguntar quem nomeou os dias da semana? Na língua portuguesa, a origem dos nomes dos dias da semana vem da Idade Média. O domingo, derivado do latim dies dominica, dia do Senhor, é considerado o último da semana para os cristãos, ou seja, o sétimo, quando Deus descansou da criação do mundo. Era
Era no dia da missa que havia maior aglomeração de pessoas e por isso os agricultores se reuniam em torno da igreja para vender seus produtos. O primeiro dia da feira. O dia seguinte, consequentemente, era o segundo, a segunda-feira, e daí por diante até chegar o sábado, cuja origem é o termo hebraico sabat, considerado o último da semana para os judeus. Essa relação da feira com a missa deu origem também a outras palavras. O termo latim filius ecclesiae significa filho da igreja, da assembleia. Ele originou as palavras freguesia, como ainda denominamos algumas paróquias, e freguês do comércio, explica o professor José Augusto Carvalho, linguista, professor do Departamento de Línguas e Letras da Universidade Federal do Espírito Santo. Em alguns outros idiomas ocidentais, o padrão adotado é diferente e segue os nomes dos planetas. Os primeiros descobertos pelos astrônomos são, na ordem, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio, colocando a Lua por último e o Sol no centro do sistema. A ordem astrológica fica Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. O próximo passo é analisar como ficou então a sequência dos dias. 4 são considerados um número cabalístico, pois são 4 elementos da natureza. 4 estações do ano e muitas outras coisas são organizadas dessa forma, explica o professor José Augusto Carvalho. Usando, portanto, o número 4 e contando a partir do Saturno, o primeiro planeta conhecido chega-se ao Sol, do inglês sun, Sunday, o primeiro dia da semana. Para o segundo dia, começa a conta em Sol e chega-se ao quarto, que é a Lua, Moon, Monday, e assim até Saturday, sábado, de Saturno. Porém, em inglês, Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday diferem dessa lógica, orientados da mitologia nórdica. A terça-feira, Tuesday, é um termo oriundo de Thor, deus da guerra, irmãos de Thor. Este, por sua vez, origina Thursday, a quinta-feira. O pai de ambos, Odin, inspira Wednesday, a quarta. E, finalmente, a sexta é considerada a deusa Freya, de onde veio o Friday. Em espanhol, francês e italiano, os dias também são contados pela ordem astrológica, mas sábado e domingo seguem a mesma lógica do português. E foi desta forma que surgiram os nomes dos dias da semana. Quem nunca ouviu aquele ditado que diz "a curiosidade matou o gato"? Isso serve de alerta para aquelas pessoas que estão muito curiosas sobre um determinado assunto e podem se dar mal. Mas eu não quero que vocês se deem mal. Por mim, vocês podem continuar assim curiosos como são. Você sabe por que somos curiosos? Nosso cérebro ama novidades. A explosão do mundo, buscar e conhecer coisas novas é parte essencial do desenvolvimento humano. A incessante busca de respostas para o que desconhecemos é o que nos move a mudar o mundo. A curiosidade está por detrás de todo o avanço da ciência e nos ajuda a fazer grandes descobertas. A conquista do proibido, a descoberta da verdade para além da obediência e da confiança na palavra do outro, nos leva à conquista do próprio saber. Saber por si mesmo, de cor, ou seja, pelo coração, tem a ver com essa apropriação, por via da curiosidade espontânea. Alguma coisa acontece no nosso cérebro quando algo nos intriga. Tudo começa no córtex pré-frontal, ativado quando nosso interesse é capturado. O cérebro depende da atenção plena para acionar o mecanismo investigativo. A curiosidade aguçada aumenta a atividade do circuito cerebral ligado à recompensa, alimentado pela dopamina, uma espécie de mensageiro químico que passa as mensagens pelos neurônios. Ao descobrirmos a resposta que buscávamos, esse aprendizado fica bem gravado na memória, porque o hipocampo, responsável pela formação de novas memórias, também trabalha mais. A curiosidade estimula a inteligência e as duas são tão indissociáveis que hoje já se fala em tentar medir nosso quociente de curiosidade para saber o quanto estamos preparados para viver em um mundo cada vez mais complexo
que exige que sejamos cada vez mais questionadores e abertos a novas experiências para ter novas ideias. Infelizmente, a curiosidade ainda não pode ser medida tão objetivamente quanto ao quociente de inteligência, mas pode e deve ser estimulada em qualquer idade. Tudo o que nos intriga gera uma memória mais duradoura. O desconhecimento seduz o cérebro. A mágica começa quando algo intrigante atrai e mantém a nossa atenção. No cérebro, esses processos de atenção são medidos por estruturas do córtex pré-frontal. A mente busca a recompensa. Diante de um enigma, formulamos perguntas. Entramos então em um estado de antecipação das possíveis respostas, o que ativa as estruturas cerebrais como o núcleo caudado e o giro frontal inferior. Esta ativação está intimamente ligada à antecipação de uma recompensa. A resposta é gravada na memória. A curiosidade é saciada quando descobrimos a resposta. Para fechar o ciclo, entram em ação estruturas cerebrais associadas ao aprendizado e à memória, como o giro para-hipocampal e o hipocampo, que fica mais ativo e, por isso, grava melhor o que acabamos de aprender. Portanto, curiosos, continuem curiosos, que isso estimula o nosso cérebro. Já imaginou se nós não tivéssemos a possibilidade de escovar os dentes? Como é que seria? Mas, graças a Deus, existe um inventor da pasta dentífica. Quem será que inventou a pasta dentífica? A coisa mais parecida com um creme dental que há registro na história aconteceu no Egito e está no manuscrito do século IV a.C. A receita tinha pimenta, folhas de mentas, sal de cozinha e flores de íris para criar uma mistura que servia para limpar os dentes. Outras fórmulas caseiras foram surgindo nos séculos seguintes, com giz, tijolo pulverizado e sal. Existe até uma enciclopédia com incentivo ao uso do carvão pulverizado e não de fórmulas comerciais que fariam mal à saúde bucal. Isso em 1866. Agora, a pasta de dentes do jeitinho que nós conhecemos hoje apareceu apenas em 1850, com o dentista Washington Wentworth, nos Estados Unidos, que era um pó para limpar os dentes que se popularizou e ganhou uma nova versão feita pelo seu filho Lucius. O creme dentifrício Dr. Sheffield só foi dominar o mercado quando começou a ser armazenado em tubos. E assim foi a evolução da pasta dentífica até chegar nos dias de hoje. E para finalizar as nossas curiosidades de hoje, vamos fazer uma viagem para o início da história da humanidade. Você sabe qual é a língua que Adão falava? A linguagem adâmica é, de acordo com o judaísmo e alguns cristãos, a língua falada por Adão e possivelmente por Eva no Jardim do Éden. Essa é interpretada tanto como a linguagem utilizada por Deus para confrontar Adão, ou uma linguagem inventada por Adão com a qual deu o nome de todas as coisas, como em Gênesis explica. A exegese judaica tradicional, como Midrash, insiste que Adão falou hebraico porque os nomes que ele dá a Eva, Ish e Chava, só fazem sentido em hebraico. Por outro lado, a Cabala assume uma Torá eterna, que não era idêntica à Torá escrita em hebraico. Assim, Abulafia, no século XIII, assumiu que a língua falada no paraíso teria sido diferente do hebraico e rejeitou a alegação, até então corrente também entre os autores cristãos, de que a criança pequena, não exposta a outro estímulo linguístico, iria automaticamente começar a falar em hebraico. Humberto Eco observa que o Gênesis é ambíguo sobre a língua de Adão. Se foi preservada por descendentes de Adão até a confusão de línguas ou se ela começou a evoluir naturalmente mesmo antes de Babel. Dante Alighieri aborda o tema em sua Del Vulgare Eloquentia e argumenta que a linguagem adâmica é de origem divina e, portanto, imutável. Ele também observa que, de acordo com o Gênesis, o primeiro ato de fala deveu-se a Eva, dirigindo-se à serpente e não a Adão. Da sua Divina Comédia, porém, Dante muda seu ponto de vista para outro, que também trata da linguagem adâmica como o produto de Adão.
Isto teve como consequência que não poderia mais ser considerado imutável e, portanto, o hebraico não poderia ser considerado como idêntico com a linguagem do paraíso. Dante conclui que o hebraico é derivado da língua de Adão. E com esta curiosidade sobre paraíso, Gênesis, língua de Adão, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Mas não se esqueça, subscreva-se ao nosso canal do YouTube e siga as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Eu sou a Ruth Fungate e até a próxima. Tchauzinho!